Vamos a gravar agora. Então, lembrem disso, o Rafael Fortes é o monitor, ele vai ajudar vocês, façam esse apoio e a gente ainda vai organizar alguma atividade, talvez um fórum, a gente ainda está discutindo, então nós vamos discutir isso. Ele vai me ajudar também em algum processo de avaliação, alguma parte aí nós vamos trabalhar junto nisso. Tá? Admitindo as pessoas. Então é por aí, né? Ele vai me ajudar nisso, nesse sentido. E vai ter ajuda também do Israel Trápaga. O Israel vai nos acompanhar também como um monitor voluntário. Tá? Uma dupla Rafael-Israel. Tá? Então vão estar os dois aí nos ajudando. O Israel provavelmente não está aí, né? Bem, não, na verdade eu acabei não comentando com ele, até porque nem estava no script, né? Participar direto hoje de manhã foi mais de última hora. Não, só para saber. Tá ótimo, gente. Então tá. O Rafael vai participar mais das aulas da tarde ainda, tá? E quando puder, vem aí de manhã. Mas isso a gente vai acertando e vou avisar para vocês com calma. Pessoal, sem mais delongas, lembrem de colocar a presença de vocês no chat, tá? E eu já vou continuar tocando a matéria. Legal? Só faço assim alguns lembretes, né? Vamos lá. Lembrem que o plano de ensino está no Moodle. Ele vai ser sempre atualizado no Moodle, então fiquem atentos, assim, antigamente se imprimia a folha e ficava congelado lá o cronograma e não é assim, tá? A disciplina eu vou ir ajustando. Por enquanto não preciso, mas sempre, todo semestre tem algum ajuste no cronograma. Tá? Eu já fiz até um mesmo, mas esse acho que para vocês não importa menos, mas na próxima semana vai estar o mestrando meu, o André Mello, dando uma aula para vocês também sobre raciocínio evolutivo no treinamento. Tá? Tem umas linhas novas, assim, que são ideias, na verdade, muito antigas, que são a base do treinamento, que pouca gente até conhece, e às vezes acha que o treinamento vem só do empirismo e tal, e não entende bem essa base histórica desse conhecimento. E agora está voltando novamente uma releitura assim, de treinamento em base de um raciocínio evolutivo. Tá? Então, tem propostas bem legais, como, por exemplo, o nosso colega, aí, o professor Daniel Bolusa, que a gente trabalha aí junto num grupo de pesquisa, e um pouco disso e um pouco de outro material lá o André se baseou para preparar essa aula. Vai ter essa aula também. Tá? É o único ajuste que eu tenho. Fiquem atentos ao plano de ensino e às avaliações. Eu não vou repetir de novo, na primeira aula eu já expliquei, mas está tudo ali explicado. Se tiverem dúvidas, sempre no plano de ensino. Vão lá ver bem o que tem na data e o que não entenderem, entrem em contato conosco. Tá? Mas lembrem que o plano de ensino vai ser seguido. Tá? Mesmo quando eu esquecer de avisar alguma coisa. O plano de ensino é o que vale, é a nossa carta magna, digamos assim. Tá? Então vamos lá, vamos para o conteúdo, gente. Eu vou agora fazer as minhas operações super avançadas de abrir, como é que é? Compartilhar a tela. Vamos lá. Me deem a confirmação aí se vocês estão vendo, se ficou em modo de apresentação. Ficou? Então tá, pessoal. Nós tínhamos parado o conteúdo onde eu estava encerrando já a explicação básica das componentes da carga do treinamento. Né? Nós tínhamos falado, assim, resumindo um pouco a parte final, que o componente a carga como um todo é aquele estímulo, é o estresse que tu dá ao organismo, é o total, o toto, né, do latino, e só que a gente quase sempre não manipula esse total. O que a gente vai trabalhar na prática do treinamento é com as suas componentes. Nós vamos trabalhar com intensidade e volume. Eu vou mandar meu aluno correr mais rápido, nadar a uma determinada frequência cardíaca, um determinado pace, eu vou solicitar que ele faça o exercício em tantas repetições, isso é o volume, né? Um exercício a tanto tempo, que isso é volume também. Né? Então, a gente explicou um pouco isso, mostrei que existe uma maneira mais moderna, que são os trinques, que talvez a gente veja no final do semestre, mas que, por enquanto, nós vamos trabalhar com as suas componentes. Né? Isso é importante lembrar. Um terceiro elemento, uma terceira componente da carga é a densidade, que nós vamos sempre manipular ela como tempo de intervalo. Né? Na maioria das vezes, o tempo de intervalo vai ser entre repetições, em treinamentos intervalados. Mas esse raciocínio da densidade, ele está impregnado em tudo, inclusive de um programa, de uma sessão para outra. Né? Então, quando eu aumento a frequência semanal de treinamento, eu diminuo os tempos
de uma sessão para outra. Então, eu vou implicar numa maior densidade dos estímulos. Tá? Então, vai ser outra coisa que o treinador vai ter que manipular também no seu treinamento. Tá? Está muito ligado a essa frequência aí que está colocado. Está ali como um quarto elemento, mas, na verdade, ela é um item da densidade. Tá? Assim, o próximo conteúdo, pessoal, tem a ver com as relações. Agora é começar a juntar. Eu sei o que é uma carga, o que é uma intensidade. Lembrem sempre, gente, faço outro parênteses, que essas aulas aqui, elas estão sendo uma repetição das primeiras aulas, tá? Então, tem muito aluno novo que não teve essa parte, e eu estou passando ela relativamente um pouco mais rápida, tá? Mas fiquem atentos, que se vocês não entenderem bem esses conceitos, vai ser difícil vocês entenderem os princípios. E isso é uma bola de neve. Se vocês não entenderem os princípios, os métodos de treinamento vão ter sempre dificuldade, porque vocês vão correr sempre para o lado errado se não entenderem a essência desses conceitos. E se vocês não entenderem os métodos, a periodização vira uma bagunça. Tá? Então, fiquem atentos a esses conceitos iniciais. Se tiveram dúvida, revisem, vão atrás do Rafael, vão atrás dos alunos que pegaram conteúdo com mais cuidado, porque senão vira uma bola de neve. Lembrem disso. Então, agora vamos para essas relações. Pessoal, a primeira relação mais importante é entre intensidade e volume. Tá? E o que nós vamos ver, pessoal, que a regra geral, não é que seja 100% assim, mas a regra geral é que as relações de volume e intensidade elas vão ser baseadas numa relação dialética, tá? que é uma base de uma teoria filosófica, mas ela se aplica muito bem à realidade dos treinos. E os russos também conseguiram traduzir essa parte dessas ideias para esse mundo real do treinamento, compreendendo que uma das características de qualquer fenômeno, que no caso é o do treinamento, ele parte de uma ideia de que quando tu aumenta a intensidade ou a qualidade desse estímulo, quase sempre tu reduz ou tu transforma o volume reduzindo esse volume e vice-versa. Então, na prática do treino é o seguinte, qualquer um que treina, já fez alguma experiência com treino, sabe disso, que se eu corro por mais tempo, tendencialmente, o limite meu de fazer esse exercício vai ser numa velocidade menor. Eu vou ter que ir mais lento para poder ir mais rápido. São coisas muito básicas do treino, que é importante o treinador ter claro isso. E ele usa isso constantemente nas suas decisões. Tá? Isso vai implicar, do ponto de vista matemático, numa relação inversa de volume versus intensidade. Né? Então, conforme eu aumento um, eu tendo a diminuir outro. Exemplos, agora iniciais, que nós vamos ter tempo depois de falar eles em mais detalhes, mas por exemplo, treinamento de força. Quando eu treino métodos de treinamento de força que envolvem força máxima, eu trabalho com poucas repetições. Né? Poucas repetições significa volume pequeno para intensidades muito altas. No outro extremo do treino de força, quando eu treino resistência de força, eu faço mais repetições, eu aumento o volume. Consequentemente, a intensidade diminui. Tá? Nos treinos aeróbicos de resistência, né, geral, como corrida, é muito claro isso, né? Eu aumento a velocidade, tendencialmente eu consigo fazer menor distâncias ou menor tempo desse exercício, porque eu vou entrar em fadiga. Bom, essas são as relações. Isso é importante. Então, é uma relação inversa entre volume e intensidade, e basicamente, se eu fosse colocar uma organização temporal do que vem primeiro, professor, eu começo sempre com volumes mais altos ou intensidades mais altas? Tendencialmente, a resposta é volumes mais altos. De novo, eu vou ver que algumas vezes eu tenho limites para isso, mas quase sempre o objetivo, as metas primeiras dos meus blocos de treinamento são trabalhando com volumes mais altos. E vou chegar com o tempo, no final do meu bloco de treinamento ou do meu período de treinamento, onde eu vou querer as principais adaptações daquilo que eu estou treinando, com maiores intensidades e quase sempre com volumes menores. De novo, por causa da relação volume e intensidade. Isso vai me indicar essa relação de volume e intensidade nessa linha. Se eu pudesse fazer uma linha do tempo, o volume estaria caindo, é o meu dedo indicador, e o do meu dedo maior é a intensidade, vai fazendo essa relação. Né?
aumentando, então, a intensidade e diminuindo o volume. Uma linha muito grosseira, porque quase sempre é ondulado isso, tá? Mas tendencialmente leva a isso. Isso se pensa muito assim em treinos, desde blocos de treinos que envolvem semanas ou microciclos, tá? Até quando eu penso a longo prazo, ao longo de anos. Eu tenho blocos de treinamento também, que muitas vezes vão envolver essas relações. O bloco olímpico de treinamento dos 4 anos, muitas vezes envolvem isso, né? Grandes volumes em algumas etapas anteriores, e no ano olímpico, geralmente isso está muito mais ligado a um pré-competitivo, onde até tem volumes que diminuem, tá? Mas com uma qualidade, com uma intensidade extremamente grande. E lembrem também, se vocês puderem adicionar aí, que a intensidade ela está ligada à qualidade da carga, enquanto que volume está ligado à quantidade da carga. Às vezes o pessoal se confunde e acha, portanto, que volume é total, porque é quantidade. Não, é um aspecto da carga. A carga total tem 2 características. Tem uma qualidade dessa carga, que está ligado à intensidade, que nós conceituamos já na aula passada, e tem a ver com quantidade, com algo mais quantitativo e qualitativo, digamos assim. Tá? Ambos a gente sabe que na prática são quantitativos, na real, mas a característica essencial do volume é mais de quantidade temporal, vamos colocar assim, ou quantitativo. E essas relações de quantidade e qualidade é que dão a base dessa ideia do poder de transformação de um em outro. Quando eu aumento um, eu tendencialmente diminuo o outro. Tá por trás essa ideia, tá? E é importante entender isso porque isso nos deixa fora daquela ideia só de decorar coisas, né? Eu sei que se eu aumento a velocidade, eu aumento a intensidade. Não, tudo bem, mas isso está ligado àquela ideia de qualidade daquele estímulo, tá? Que está ligado ao que a gente viu na aula passada, com a potência que eu gero daquele estímulo ou a quantidade de ativação muscular daquele músculo. Tá? Estão quase sempre relacionados a esses 2 aspectos de intensidade. E o volume, por outro lado, a principal regra é tempo. Algumas vezes é distância, mas, por exemplo, para aula de musculação não tem sentido distância, né? O tempo sempre está colocado ali como algo fundamental para o volume, tá? Tem a ver com essa quantidade da carga, com essa parte aí da carga. Tá? Bom, a segunda relação, pessoal, tem a ver com a densidade, tá? Que aqui eu já troquei o nome no slide, aqui está intervalo, tá? Já para a gente trazer o que é o prático do treino, tá? Então, como é que o intervalo de treino responde frente ao volume ou intensidade? Nós vamos facilitar, vamos falar da intensidade, que fica mais fácil de compreender. Tá? A regra geral é sempre essa. De novo, não é sempre 100%, mas predominantemente é relacionado à intensidade. Que é assim, conforme aumento a intensidade do estímulo, quase sempre, nos meus treinos intervalados, isso vai envolver maiores intervalos. Alguém poderia pensar o contrário, né? Mas espera aí, professor, se eu diminuo muito o intervalo do meu exercício, eu me canso mais, a minha intensidade aumenta. Mas espera aí vocês feriram uma regra do nosso grande filósofo Jack Stripador. Vamos por partes. Vamos separar essas coisas. Tá? Sim, é claro que impacta uma coisa na outra, mas vamos pensar em separado por enquanto. E aí vocês vão ver que vai fechar. De novo, treinamentos de força máxima. Se eu pegar ainda treinos que não são voltados para a saúde, quando eu pego treinos de caras fisiculturistas ou os levantadores de peso lá que fazem cargas muito altas, de 100 até um pouco acima de 100%, e alguns treinos mais avançados, os tempos de intervalo entre as séries envolvem mais de 5 minutos, inclusive, bem acima do que o American College recomenda para treinos de força. Mas esses são treinos avançados para grupos especiais ali. Mas está dentro da regra. São cargas muito altas, ou seja, intensidades muito altas, com tempos de intervalo muito altos. Se eu vou treinar, por outro lado, resistência de força, que algumas vezes alguns usam até como carga de aquecimento, pré-aquecimento, mas também é uma carga de adaptação, tem que lembrar disso.
as cargas são menores, as intensidades são menores, eu vou ter menos peso, menos percentuais da repetição máxima. Quem treina força sabe disso, eu vou usar menos peso, porque eu vou poder fazer mais repetições. Mas a intensidade é mais baixa, quase sempre o tempo de intervalo é menor. Os intervalos entre séries são menores. Em treinos de resistência, treinos de corrida, natação, a regra geral é essa. Tem alguns treinos específicos que quebram um pouco isso. E quando quebram isso, o treinador tem que ficar bem atento, porque são situações, algumas vezes, de desafio muito grande para o aluno, para o atleta. Tá? E depois a gente vai ver. Mas são exceções que comprovam a regra. E aí vai de novo, treinamentos aeróbicos de relativa mais baixa intensidade, quando eu estou mais próximo do primeiro limiar ventilatório, treinos contínuos, os corredores chamam de rodagem, coisas assim. Quando eu tenho intervalos, os intervalos às vezes são de poucos segundos, inclusive. Às vezes é mais psicológico que outra coisa, mas são, né? Estão lá 10 segundos de intervalo entre tiros de 1.000, até de 5.000. Alguns maratonistas fazem, né? Que para muitos é o volume de um treino total, para alguns é só as repetições, né? E nesses casos, a intensidade relativa é baixa, tá? Essa intensidade é mais baixa, comparada a um tiro, por exemplo, de velocidade, obviamente, e o intervalo é pequeno. Ou seja, é uma relação linear entre tempo de intervalo e intensidade. Desculpa, uma relação linear, sim, mas é positiva, né? É uma relação positiva, ou direta, tá? Que o pessoal chama na estatística. O que significa isso? Se a intensidade aumenta, o tempo de intervalo tende a aumentar. Se esses treinos intervalados estão com intensidades um pouco menores, tendencialmente os tempos de intervalo diminuem. Tá? Essa regra. Aqui eu tentei fazer essa figura aí, que sintetiza um pouco essas relações. Tá? Indica isso. Então, na parte inferior ali da figura, eu tenho intensidades menores, seria um tamanho menor ali da base, né, esse triângulo ali, e aí vai subindo essa figura, vai aumentando a intensidade, o intervalo vai aumentando também e o volume tende a diminuir. Esse é o significado da figura. Tá? Então é isso. Sobre as relações de volume, intensidade e intervalo, estão aí, acho que estão bem claras, né? Bom, outra coisa, pessoal, sobre o princípio da sobrecarga, ele vai envolver, então, essa ideia da densidade, que eu vou precisar ter intervalos para dar novos estímulos. Mas agora eu vou ampliar um pouco um conhecimento que às vezes é dado de forma muito simplista, que está traduzido nessa figura aqui. Tá? Aqui a gente tem cargas dadas ao longo da semana. Tá? Vamos colocar bem simples ali, que quando tem 3 estímulos, seria uma segunda, quarta e sexta. Onde eu dou um estímulo e eu tenho a curva de supercompensação. E no painel intermediário do meio ali, eu tenho distribuições ótimas, onde eu vou dar um novo estímulo, o aluno sofre o estímulo primeiro, bem na parte esquerda da figura ali, do item B, né, do painel intermediário. Então, eu tenho a parte preta ali, onde estou dando o estímulo, esse cara está se cansando, ele está perdendo energia, etc. Tenho a recuperação dele, né? Só que ele volta para uma linha superior à da sua homeostase, ou seja, ele tem a supercompensação, que a gente viu na aula passada. Tá? Essa fase de supercompensação, gente, é otimizada, porque ele vai receber a próxima carga exatamente... Eu tenho que ir admitindo, né? Tinha que liberar o host para o Rafael para ele ir cuidando. Será que deixa eu ver aqui se eu consigo, já dou trabalho para o Rafa. Permitir... Make host. Change host. Rafael, fica atento aí, que tu tá de host agora. Tu tá de anfitrião. Eu queria até o verbo hostear, mas é meio grosseria, é grosseria demais. Tá, então vai aí admitindo o pessoal. Então, pessoal, eu tenho no painel intermediário essa situação ótima. Ou seja, quando eu quero adaptações, eu vou tentar fazer isso. O meu método de treinamento vai me dizer a maior probabilidade de eu chegar nessa curva, que é uma curva de livro. Tá? Dificilmente eu tenho marcadores que me mostram tão bonito de um dia para o outro essa baita adaptação que está colocada ali. Ela é muito mais pedagógica. Tá? Mas é isso que eu vou fazer ao longo dos treinos, tentar achar esses pontos, ótimo. Só que essa situação, gente, é para uma situação particular do treino, que é de adaptação. E aí que eu quero começar a quebrar com essa ideia de que treino é só para dar pau e é só para adaptar.
né? Um bom treinamento, ele é tão importante quanto é a fase de adaptação, quanto a fase de não adaptação, que pode ser até de involução em alguns casos, até um certo destreino em alguns casos. E muitas vezes isso não é errado, né? Então isso quebra com a lógica do marombeiro, que vai até rachar, né? Eu gosto de dizer para vocês que é a situação aquela clássica, né? Que Deus criou dor e lesão por causa dos marombeiros, por causa dos maus professores de educação física, né? Porque os caras vão lá para a sala de musculação e se tu perguntar, se tu tentar ver a realidade deles, os caras só querem saber de dar pau. Pergunta para eles quando é que tu diminuiu a carga. O cara olha para os lados, pensando assim, eu acho que o cara está tentando me derrubar aqui, deixar eu passar vergonha na frente dos meus colegas. Como é que eu vou baixar a carga? Eu sou Deus, né? Eu não sei, tem alguma coisa estranha ali nos caras, que os caras vão só para cima, né? Claro que não é assim. Em algum momento, o corpo vai exigir tanto erro de treino que vai incidir numa dor. E isso é clássico entre os marombeiros. Ouvi isso. Tá doendo meu peitoral hoje, essa semana eu vou baixar um pouco a carga porque tá me doendo tal coisa, né? Sim, tá dando o aviso de que a carga já está errada faz algum tempo e aí dependendo dessa relação do cara com a dor, meu Deus, né? Então, aí ele acaba oscilando a carga, fazendo as fases de maior recuperação também, e isso vai ser importante. Ou seja, o treinamento, a lógica do treinamento é evitar essas situações. É nós estimarmos essas condições para que esse cara tenha desenvolvimentos contínuos em fases determinadas, aliadas a fases onde ele vai ter que ter cargas menores, que a gente vai chamar de manutenção ou regenerativos, né? O nome já indica o que significa. Eu não preciso estar aumentando sempre cargas, né? E não é só preciso, eu tenho que manter e diminuir cargas de tempos em tempos para garantir essa oscilação de carga. Portanto, a figura que está colocada aqui, que em alguns lugares às vezes é dado como errado o superior e o inferior, no mundo real do treino, na verdade, não está errado, só tem que ser colocado no tempo certo. Ele tem que ser colocado no tempo certo. Então, eu vou ter cargas que vão ser regenerativas, que elas vão ter papéis apenas regenerativos e não vai trazer nenhuma adaptação mesmo, assim, no ponto de vista da adaptação positiva, não vai ser ali. Então, é o caso clássico do maratonista, ele termina a maratona do domingo, a próxima semana ele tem que passar por regenerativo, ele não tem nenhuma adaptação, ele não aumenta volume mitocondrial, ele não aumenta a capilaridade de treino, não aumenta a volemia, que é uma adaptação básica em fases diferentes aí de treinos aeróbicos, não tem nada disso. Ele tem que passar por um destreino mesmo, porque toda a estrutura articular, etc., vai estar se recuperando porque está bastante lesionada. Está com uma inflamação enorme, com essa parte toda estrutural lesionada. Tá? Ou seja, a figura superior é um bom exemplo de uma carga que a gente pode chamar assim de um regenerativo. Tá? Nesse caso aqui, o exemplo diz, quando são muito curtos, tudo bem, isso é um erro de treino se eu realmente queria adaptação. Mas lembrem que isso pode acontecer, por exemplo, num período de transição, onde o cara destreina mesmo, e dependendo do nível do atleta, inclusive ele treina bastante, assim. Tá? Então, isso é um exemplo onde eu posso ter ali cargas regenerativas e outro exemplo é período de transição, que é um período maior do ano ou do semestre em que cargas baixam muito e acaba tendo realmente alguma deterioração no desempenho. Isso não é ruim. Tá? Já me deu o aviso dos 10 minutos. Quando faltar uns 5 minutos para acabar esse bloco, nós recomeçamos a aula. E dou outro aviso, que deveria ter dado no início. Acabei descobrindo, relembrando aí de tanta reunião que a gente vem fazendo, que o Elvis me avisou de tarde que eu não preciso abrir a aula com aquele link da tarde, tá? Para facilitar a nossa vida, vocês vão entrar nesse mesmo link, tá? No horário que eu der aqui no final dessa sessão. Daqui uns 10, 15 minutos, quando encerrar esse bloco, tá? Eu vou dar o horário para vocês e vocês entram nesse mesmo link. Então, vai facilitar, não precisa abrir janela do Moodle de novo para abrir aquele link e trazer de novo. Nós vamos usar sempre o link do dia. Tá? Então, vocês vão nesse mesmo link que abriram aqui, só voltar para a sala. E eu reinicio e vou ter mais 40 minutos no máximo de aula. Vão ser 2 blocos de 30, 40 minutos. Tá? Então, tá avisado. Pessoal, voltando então. Então, lembrem disso. Tá?
O exemplo inferior ali, o painel inferior, ele mostra um exemplo de erro de treino, que é dado algumas vezes em alguns materiais de fisiologia ou de treinamento, em que indicam um tempo muito longo de uma sessão para outra. Isso é um erro de treino quando eu quero adaptação. Mas lembra que isso pode acontecer em treinos regenerativos ou até de manutenção. Eu posso estender. O que eu faço na prática? Eu diminuo a frequência de treino. Tá? Para aquelas semanas lá, eu reduzo. O cara vai treinar 1 ou 2 vezes uma carga aeróbica ou de força. Professor, mas não tem adaptação. Não tem, ele está realmente ali mantendo, ou está fazendo algo de manutenção, ou inclusive ele está regenerando para aquela capacidade condicionante. Tá? A questão é simples. Tá? Então, só a nova interpretação é essa. Cargas de adaptação, elas são tão importantes quanto cargas de excitação, ou estímulo de excitação, que é aquele estímulo abaixo do nível da adaptação. Tá? Isso não é erro a priori, é erro, claro, se eu quero adaptar. Mas se estiver num período, numa semana, num microciclo, na sessão regenerativa, eu tenho que dar uma carga parecida com a de baixo mesmo. Eu tenho que dar um estímulo que não possa subir muito, ou até a alternativa A, lá, o painel superior. Tá? E também posso dar cargas que apenas mantenham a adaptação, que não mudem. Tá? E não está errado. Eu só tenho que ajustar elas. E isso é muito importante. Vou dizer para vocês assim, dentro dos anos aí que a gente estuda isso e aplica isso, eu vejo que o grande desafio, na maioria das vezes, é fazer os alunos treinarem corretamente para as curvas, o painel superior e inferior. Nem sempre é do painel intermediário. Claro que isso depende de questões psicológicas, da relação do aluno com dor, com treino, com o que se quer trabalhar também. Não é só a resiliência do aluno ao treino, né, ao longo prazo, tudo isso. Mas vocês vão ver que muitas vezes a disciplina de treino, etc., envolve isso. Porque vem o aluno personal, vou dar o caso assim para vocês, e vem dizer, não, como assim? Hoje eu não vou treinar nada? E se ele não está dolorido, se ele não está... Tem muito aluno que está muito ligado a isso, porque é uma cultura errada sobre o treino. Isso é culpa nossa também, nos espaços, nos locais ali de treino. E os caras estão muito ligados a isso. Não, se não rasgar, tu tá me roubando, né, cara? Eu vou vir aqui de novo toda semana só para tu quer me roubar? O cara puxa a carteira e te mostra. E aí tu vê que é um trabalho mais difícil, porque tu tem que dizer, não, cara, isso aqui é super importante, senão a gente não vai ter melhores adaptações depois. E as experiências me mostram isso, tá? Por exemplo, anos atrás que eu vivi mais com sala de musculação, tinha casos dessa situação, assim, que eu via alunos que era o marombeiro típico que alcançava o teto rápido. Depois não tinham como melhorar. Enquanto que outros que eram, às vezes, com menos experiência, eram menos marombeiros, então não estavam tão inseridos naquela cultura equivocada, os caras aceitavam o treino melhor, porque eram meio ignorantes. Não entendo, eu estou indo pelo professor. E aí tu conseguia oscilar cargas, tu conseguia colocar semanas regenerativas de manutenção, que é super estranho em salas de musculação, em alguns locais, né? Não vou generalizar para todos, né? Tu conseguia trabalhar com esses aspectos. E aí tu via as adaptações dos caras. Começava a aparecer, ao longo dos meses, adaptações diferentes, que os outros não tinham. E aí a gente conseguia mudar até a cultura, até dos líderes negativos dos espaços. Tá? Então é um belo desafio, mas nessa figura aqui a gente ilustra um pouco essas questões da importância dessas cargas de excitação e até de exaustão em algumas vezes, que também as de exaustão são acima da adaptação, né? Onde também não me traz uma adaptação melhor. Mas algumas vezes eu posso fazer até em treinos muito específicos, e dependendo dos objetivos, aí é uma questão ética também do meu aluno, que vocês vão passar sempre por isso. Vocês treinam caras de corrida, tá? Isso é muito comum no meu caso aqui, que a gente vem há anos trabalhando com corrida. Esses caras começam a entrar nessa cachaça da corrida e eles viram os Forrest Gump, que a gente diz. Os caras não param mais de correr, né? E aí tu tem que fazer um equilíbrio, porque eles mudaram o estilo de vida, eles melhoraram o estilo de vida, os caras estão num ambiente muito legal, tá cheio de coisa positiva. Mas esses caras começam a querer fazer uma TTT num fim de semana e uma volta à ilha na outra semana. Isso é coisa de louco. Tu tem que prender um cara desse. Mas eu já tive aluno que eu tive que dar treino de deep water por mês, porque o cara teve rompimento lá de tendão calcâneo, porque
fez exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Uma TTT, que eu não lembro quantos quilômetros são, 70, 80, eu não sei, um monte de quilômetros na areia da praia aqui do Rio Grande do Sul, e no outro fim de semana, em 7 dias, fez uma volta à ilha, que são mais um monte de quilômetros. Coisa absurda, né? Resumindo. O que acontece ali? São os caras que começam a entrar nessa lógica, né? Eu tenho que sempre correr mais. E se deixar, o cara começa a querer treinar com o Remião, com o meu grande amigo, lá para ir para o Hawaii fazer o Ironman, que aí é para aprender mesmo. Não sei se vocês já assistiram, já acompanharam algum Ironman. É uma violência, assim, ao longo das horas, tu vai vendo o pessoal indo para o soro, o pessoal tendo problemas intestinais, não vou dar o verbo aqui, está tudo sendo gravado, né? E por aí vai, assim, isso é normal, né? É normal. E aí a gente já vê que a relação com saúde não está otimizada. Ela está muito legal por vários motivos, desafio pessoal, de vida, etc. Mas tu vê que aí é uma decisão ética que o treinador vai ter que lidar com isso. Se tiver que lidar com isso, levando o cara para isso, vamos usar o treino para tentar reduzir riscos de maior problema, sabendo que os riscos são maiores. Ou não, esse cara é mais maleável e vamos manter esse cara fazendo provas de 10 mil, que já está muito bom. Esse cara era aquele bancário que viveu sentado a vida inteira. Né? A decisão do que alterar isso é muito ética, né? Mas o treino em si vai sempre ajudar a diminuir riscos de lesão, a trabalhar com maior segurança, com maior efetividade nas coisas. Tá? E aí vocês vão ver que o desafio vai ser muitas vezes fazer esse cara descansar. Né? Pessoal, tenho 2 minutos e meio. Vamos encerrar esse primeiro bloco. Deixa eu pegar aqui meu relógio para ver. 10h20, pessoal, 10h20 eu recomeço a aula, tá? 10h20 eu recomeço a aula. E aí eu começo a falar aqui de adaptação, desses exemplos de adaptação, e talvez, se Deus quiser, a gente comece a falar do princípio lá da especificidade, tá bom? Eu vou encerrar a aula por aqui, 10h20, nesse mesmo bate-canal, é o mesmo link, tá? Não precisa ir lá no Moodle alterar, é o mesmo link esse da aula que vocês estão assistindo agora, tá bom? Vocês entram aqui e a gente volta. 10h20. Até mais, pessoal. Break. Rafa, pegou aí a listinha? Podia fazer uma lista da primeira, da segunda, mas eu vou parar aqui a gravação. Eu fiz, inclusive, eu fiz um documento no Drive e compartilhei contigo. Estou botando o pessoal que eu vi que chegou por último agora. Que é o Rafael Horta, Eduardo Kel e mais um ou dois que eu não cheguei a Que ver bom, é direito. que tu não vai estar aí sempre, né? Vai ser difícil para eu controlar isso. Mas eu compartilhei contigo lá, qualquer coisa. Tá, mas é bem importante isso também, tá? Nova mensagem, tá. Pessoal, eu vou parar aqui, stop, vou sair dessa gravação, porque é para começar a gravar o vídeo aqui, para produzir o vídeo, para eu subir ele. Nem perguntei, depois vamos começar a próxima perguntando sobre se o pessoal conseguiu assistir no YouTube. Gabriel, tu já viu isso? Não? Tá, legal. Então tá, já volto, tá, pessoal? Vou sair daqui, já voltamos.